Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte. E você que está com a gente nas plataformas de áudio. Obrigado a todos pela audiência. Esta é a edição 135 do podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Tá chegando a hora da quinta decisão seguida de Superliga Feminina de Vôlei entre Gerdau Minas e Dentil Praia Clube. Até aqui o Minas venceu 3, o Praia venceu 1, justamente a última edição. E desta vez as equipes se enfrentam em Recife no próximo domingo a partir das 10 da manhã. A Itatiaia vai transmitir, estará em Recife, vamos viajar sábado para lá para acompanhar de pertinho e trazer todos os detalhes aqui na Rádio de Minas, em todas as plataformas. E é claro, vai ter todo o esporte especial no domingo também, com a repercussão completa do título ou do Minas ou do Praia. Equipes mineiras que chegam mais uma vez a essa decisão passaram pela equipe carioca do Sesc e Flamengo e a equipe paulista do Osasco. O Minas eliminou o Osasco, o Praia eliminou o Flamengo. 2 vitórias em 2 jogos. Não tivemos aí decisão em jogo 3, então chega com autoridade a esta decisão. Bom, hoje temos alguns personagens, vamos falar pouco porque tem entrevistas muito legais a partir de agora aqui no Todo Esporte pela Itatiaia. Estivemos no treinamento do Minas nessa última quarta-feira, foi a última atividade antes da viagem para Recife, Minas trabalhando em Recife nesta sexta e sábado, assim como a equipe do Praia Clube. E conversamos com alguns personagens. Um deles, o preparador físico do Minas, porque é uma temporada daquelas, né? O Alexandre Marinho tá com a gente e ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Minas alcançou nessa temporada, assim como o Praia Clube, um alto número de jogos. Sobretudo porque esteve envolvido em todas as decisões, né? Chegou a todos os momentos decisivos, não ganhou todos os torneios. E aí também seria algo perfeito, né? Mas o Minas sempre brigou, sempre chegou a todos os momentos. Isso significa jogar muito, jogar mais, jogar uma quantidade maior de partidas. O Alexandre Marinho, que é um cara muito querido pelo grupo, até o nosso Leonardo Parrella teve esse olhar especial no último jogo, observando a relação dele com as atletas, com o grupo. E as atletas daqui a pouquinho vão falar sobre isso também. E o Alexandre Marinho fala sobre essa relação e também sobre essa semana decisiva, o que se faz para chegar a uma decisão como essa, o que se faz para chegar a uma semana final de campeonato, qual é a jogada que se tem que fazer nesses últimos dias de trabalho na temporada. Vamos ouvir esse bate-papo legal com o preparador físico do Minas, Alexandre Marinho, aqui no Todo Esporte. Primeiro, agradecer você receber a gente aqui. Queria que você falasse pra gente um pouco da sua relação com as meninas, com as atletas. A gente vê que vocês são muito próximos, elas são muito próximas a você. Final de jogo a gente vê que você comemora muito com elas, é uma pessoa muito envolvida. Queria que você contasse pra gente como que começou essa relação e como que ela é hoje. Então, o meu ofício principal é a preparação física, né? Vamos colocar assim. Mas até então é muito protocolar. Então essa questão realmente humana, de aproximação, eu considero fundamental, né? E eu tento proporcionar para elas a melhor estrutura possível dentro da preparação física, até para poder exigir também. Então acaba criando essa relação de confiança e de carinho mesmo, a gente o tempo inteiro próximo, junto, eu passando essa energia para ela, acho isso muito importante. E como que você vê esse momento físico das meninas para chegar a essa final? A gente sabe uma temporada longa, o Minas disputou todos os campeonatos, chega às finais, jogos de 5 sets, viu a batalha que foi aqui contra o Osasco. Como que foi essa semana de preparação e como que vocês acham que vão chegar no domingo? Tanto Minas quanto Praia, né, foram as 2 equipes que mais jogaram essa temporada, disparadamente. Em relação ao Rio, nós jogamos quase 10 partidas a mais, 40 sets a mais ao final da temporada, mais ou menos. E o Praia nessa mesma pegada, principalmente os playoffs do Praia tiveram um volume de sets maiores que o nosso, né? Eles jogaram 10 sets a mais, então acredito que lá também teve essa dificuldade em trabalhar. Mas é uma coisa que a gente está acostumado, né, a 6 temporadas nesse volume de torneio que nós temos. A gente já sabe como que é o procedimento, como que elas vêm da temporada de seleção, o desgaste que elas têm lá, como que chega no início da temporada pra gente e como que a gente dosa essa carga ao longo da temporada. Muitas vezes somos criticados por começar de uma maneira não tão boa como a gente termina, mas é tudo planejado, a gente faz parte do nosso projeto, do nosso processo aqui. A menina chega da temporada de seleção, ela ainda usufrui um pouco do ápice que ela teve ali com a seleção e tem uma baixa natural aqui com a gente. Quando a gente
faz o planejamento para dar as folgas em janeiro, em fevereiro, é para chegar no playoff na melhor condição. Eu acredito, até se analisar os números de performance da maioria das nossas jogadoras, estão em ascensão. Então esse é o planejamento e tem dado certo. Fizemos novamente todas as finais esse ano. E o que se faz em uma semana de final, hein? Porque tecnicamente eu acho que o time já mostrou tudo que tinha para mostrar, já fez o tipo de ajuste, já conhece o adversário, o time já está ajustado da maneira que já sabe o que tem que fazer para vencer os jogos. O que se faz numa semana de final? Como é que é o planejamento em uma semana decisiva como essa? Eu brinco que a ideia é não ter problema, não fazer nada de errado, que nada que fora da rotina delas, é manter todo o planejamento, coisa que a gente já vem traçado desde lá de trás. O planejamento para essa final não foi feito agora, né? Claro que dependia do terceiro ou do segundo jogo, mas isso tudo já estava no planejamento. Então, o objetivo é esse, tentar dosar a carga certa, né, para não fazer de mais nem de menos. Agora é a hora de dar o estímulo na intensidade correta, sem exagerar, sem fazer coisas que elas não estão acostumadas, manter sempre a mesma rotina. Obviamente que a gente está mudando um pouco a dinâmica pelos horários, nós tivemos que mudar essa semana, mas tudo alinhado com a nutrição, né, com a questão mental também, a gente está dando essa folga, relativamente folga agora, para chegar no momento decisivo, que é o jogo de domingo, numa condição mais adequada possível, né, com a energia lá em cima. A ideia é essa. Só para você falar para a gente um pouco como que é a sua trajetória no Minas. Você chegou quando? Você está aqui há quanto tempo? Como que começou a sua história com o Minas e com o esporte? Minha trajetória com Minas, eu brinco que começou nos anos 90. Que eu fiz teste aqui e não fui aprovado. Então depois nós vamos ligar para o treinador que me deu bomba aqui para procurar saber o porquê. Porque a altura tem um monte do meu tamanho que joga, não foi isso. Mas, brincadeiras à parte, eu cheguei aqui em 2016, na temporada 16-17, então estou na 8ª. Né, foi através de um processo seletivo, vagou a vaga aqui de preparador, e eu entrei, fiz esse processo, fui aprovado, e estou aí há 8 temporadas. Já conheci o clube, obviamente, sou de BH, quem conhece o Minas sonha em trabalhar aqui. É uma estrutura incrível, dá todas as condições, então não precisa de falar do clube, todo mundo já sabe. Então começou aí, nessa trajetória, um pouco ainda, num primeiro momento, sob desconfiança, ninguém me conhecia, de onde esse cara veio, jogou, não jogou, mas com o longo do tempo fui ganhando a confiança das meninas, dos grupos, né, que já são, cada ano, apesar de a gente conseguir manter uma unidade, Carol Gataz, tem meninas aqui há muitos anos, Pridaroide, que já está com a gente desde 2016, foi e voltou, mas está aí com a gente. Então tem essas, a própria Thaísa, já são 5 temporadas, então tem essas meninas que vão dando essa força pra gente, né, acreditando no trabalho meu e agora do Nicola, que a gente tem essa sintonia muito grande, tudo que ele faz, eu brinco que ele tá um passo na minha frente, que ele é o treinador, mas eu estou sempre atrás ali, de mão dada, buscando ajudar, então acho que é uma dupla que vem dado muito certo, principalmente pela interação e a confiança de um com o outro. Legal, do Alê para a Thaísa, uma entrevista muito legal com a Thaísa, que vocês vão conferir a partir de agora, um grande nome do vôlei brasileiro, está se preparando aí para se apresentar à seleção, né? Vai ter uma semaninha aí de tratamento, de ajuste realmente físico para chegar à seleção, com uma temporada que vai ser longa e tomara que tenhamos aí grandes resultados também em Paris. Thaísa está com a gente para falar sobre essa decisão, sobre a temporada, sobre o que vem pela frente, sobre esse momento dela, uma referência do vôlei brasileiro. Thaísa, sempre bom falar com ela aqui no Todo Esporte. Como é que é uma semana de final? O que se faz na última semana da temporada? Treina. Treina muito. Dependendo assim da jogadora, fica um pouco mais estressante a semana, né? Porque tem a ansiedade de chegar, o jogo, de querer fazer tudo dar certo. Então a gente acaba se cobrando muito mais, mas é natural. Algumas ficam normais, outras ficam um pouco mais estressadas, aí tem dia que tá uma um pouco mais, outra menos, mas é natural, isso acontece. Mas é muito treino, é cuidado, claro. Aqui eles têm muito controle de carga, isso é ótimo. Digo, carga de salto, de treinamento, né? Então nessa fase é muito importante também para a gente conseguir chegar bem. Agora, por exemplo, cheguei para malhar, fazer uma musculação boa para poder, como o Nicola falou, um combustível a mais para a gente reservar para aproveitar isso no fim de semana. Então é isso, é muito treinamento, muito estudo, muita concentração e para mim é só felicidade, porque eu acho ótimo, é gostoso, é uma fase boa. É o melhor momento do campeonato e a gente conseguiu chegar nesse melhor momento. Então, é isso. Isso eu acho que resume bastante a nossa semana. E é uma última semana onde vocês vão encontrar um adversário que vocês encontraram demais esse ano. Em fases não tão decisivas, mas também em momentos decisivos, né? O que traz de bagagem esse confronto Minas e Praia Clube para essa última semana? Você acredita que algo mude
Porque eu lembro que a gente conversava naquele momento de instabilidade do Minas, que você dizia de controle de carga, isso que você está falando agora, uma observação física, dosar. E o Minas conseguiu chegar bem a esse momento decisivo. Do outro lado, eu vi que também elas tiveram dificuldades, o que é natural para uma temporada tão longa. O que é feito, o que é trazido de bagagem para esse jogo que é decisivo e é o jogo do erro zero, porque é um jogo só? Isso é verdade, é aquele jogo que a gente tem que acordar inspirada, não tem aquele... Ah não, hoje esse dia é noite, hoje o dia não funcionou, não existe. É um jogo só, é aquele jogo que tudo tem que dar certo, que a gente tem que vibrar no positivo o máximo possível, entrar muito alegre, porque eu acho que quando a gente está feliz, a gente está jogando solto, livre, alegre, sorrindo, isso traz só coisa boa pra gente, as coisas funcionam melhor. Então eu penso muito por esse lado. Não sei se vai ter novidade, coisas tão diferentes, né? Eu acho que cada time de um lado vai tentar fazer algo diferente, em detalhes talvez, para tentar surpreender o time adversário, mas eu acredito que nesse momento cada uma vai no seu melhor, não tem jeito. Para mim hoje não, todos os jogos foram muito equilibrados, os jogos contra o Praia foram muito equilibrados, principalmente as decisões de campeonatos foram muito equilibradas. E eu acredito muito que o que vai definir no final vai ser quem está mais tranquilo, quem está conseguindo se manter mais centrado no jogo, mais concentrado, sendo mais disciplinado. Eu acredito que isso vai fazer a diferença no final. Então, a gente tem focado nisso, a gente tem falado muito sobre isso e espero que assim funcione pra gente. Thaís, a gente vê que o Minas é um grupo de jogadores muito unido. E parte dessa união também passa pelo Ale, que a gente estava conversando com ele aqui mais cedo. Como que foi construída essa relação de vocês com ele, que a gente vê assim, ele é um cara super querido por vocês, tipo, se entrega na quadra, acaba o jogo, é um dos que chora quando vence, quando perde. Como que é essa relação de vocês com ele? É incrível. O Ale, eu falo que é aquele cara necessário dentro de um grupo, porque às vezes o grupo tá muito sério, ou tá em um momento de briga assim, de tipo, chamar atenção, ou uma coisa nesse sentido de treino que é natural. O Ale sempre que ele tá rindo, fazendo uma piada, tirando o peso daquele momento. Então, pra mim, ele é aquele cara necessário, que diverte, que traz leveza pro grupo. Ele, além de ser um excelente profissional, tanto que a gente chega muito bem fisicamente, né, sempre, ele ouve muito, entende muito o que acontece com a gente. Então, assim, ele não é só aquele cara que não tem que fazer e faz e pronto. Não, ele entende o que a gente está passando. Às vezes a gente está mulher, período pré-menstrual, está com dor nas costas. Ele está sempre muito preocupado com essas situações também. Apesar de ser homem, ele está sempre muito ligado nisso. E ele se ajusta a gente, se adapta o treinamento a esses momentos também. Isso é muito importante, mas não tenho que falar dessa parte dele sempre muito alegre, sempre muito brincalhão. Óbvio que no momento que ele tem que cobrar, ele cobra também, porque ele é extremamente profissional, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe fazer isso com muito carinho por todas nós. Tá sempre brincando, tá sempre fazendo uma piadinha. Isso é muito legal, porque traz esse... Principalmente numa semana, por exemplo, que é mais tensa, de muito treino, de muito foco, ele tá ali quebrando um pouco essa carga, né, de pressão mesmo que a gente cria, às vezes até a gente mesmo que cria. E é muito gostoso estar com ele, eu respeito demais o trabalho dele, eu sigo, arrisco tudo que ele manda fazer, porque eu sei que dá muito certo, já tô minha 5ª temporada aqui, eu sei que dá muito certo. E é aquele cara, ele tem que estar no grupo, é o cara necessário sempre, não só falando da parte profissional, mas como o espírito mesmo. Thaís, aquela perguntinha de toda temporada, para quem chega sempre, né? Jogo único. Qual a diferença da preparação para um jogo único de Superliga? Porque o playoff não é jogado em jogo único e normalmente não é jogado de manhã, né? Então eu acho que você tem uma mudança de perfil, de necessidade de decidir estar bem, de acordar de manhã e justamente acordar de manhã, né? Porque não é um horário que vocês jogam habitualmente. Essa parte, para mim, talvez seja a parte mais difícil. Eu acho que para todas nós, né? Porque a gente troca completamente os horários, nosso treinamento. Essa semana a gente está treinando ao contrário, fazendo parte de salto de manhã. Eu, por exemplo, não treino salto de manhã, eu faço só academia normalmente ao longo da temporada. E chega agora, eu tenho que mudar completamente. A gente tem que saltar, a gente tem que fazer tudo de manhã para poder começar a se adaptar. E acordar o corpo e mostrar, olha, filho, você tem que estar acordadinho esse horário e dar seu jeitinho aí, porque eu não quero saber. Ou vai ou racha. E é tipo isso mesmo. A gente tem que mudar isso, mudar a alimentação, mudar muitas outras coisas, dormir mais cedo. Eu sempre durmo cedo, mas quem não consegue dormir muito cedo, isso pode ser uma coisa que atrapalha. Então tem que começar realmente uma semana antes para se adaptar a isso, porque não é simples
fazer toda essa logística aí para o nosso corpo se adaptar a esse horário. Em uma das vezes que a gente conversou aqui, acho que foi depois do jogo contra o Flamengo, você falou muito sobre a atitude do time, que não importava para você perder, mas a forma como tinha perdido. De lá para cá, como que você avalia essa mudança de postura do Minas, que a gente vê que é o Minas que compete, é o Minas que está o tempo todo em cima, que também é a reta final da temporada, né? Vocês muito experientes, vocês conseguem lidar bem com isso, mas como que você hoje analisa essa entrega do clube? Eu acho assim que, na verdade, no fundo, todas sempre entregavam, sempre queriam muito. Só que chegava algum momento que, talvez de cansaço, acúmulo de seleção e muitos outros fatores, acabava a pilha, sabe? Tinha momentos que não ia mais, não conseguia. E aí você performar e ainda manter uma atitude positiva, vibrando e tal, não é tão simples, né, para todo mundo. Mas eu acho que aos poucos a gente foi criando força como grupo e se fortalecendo também individualmente, tipo, se sentindo mais confiante individualmente. As coisas começaram a fluir mais. E reverter placares difíceis, desafiadores, jogar contra um time que a gente só perdeu e conseguir ganhar e ganhar muito bem, tudo isso influencia pra gente ganhar confiança e crescer como equipe. E a gente cresceu no momento certo. Mas eu acredito que todos esses fatores influenciam muito. Eu falo muito da Yonke, por exemplo, que ela jogou pela seleção nacional dela e ela foi titular e jogou todos os jogos da temporada inteira lá. E chegou aqui, é natural ela ter uma descida, porque, cara, porque é muito difícil, as pessoas só olham o que está acontecendo no momento, mas não vê o acúmulo. É muito difícil você conseguir manter-se alto o tempo inteiro. Vai ter uma queda para voltar. Eu lembro que ela chegou 2 dias antes da final do Mineiro, né? Sim, e imagina, e ela não saía de quadra, passando e atacando o tempo inteiro e chegando aqui fazendo a mesma coisa. E ela é uma jogadora de potência, de muita força física. Então, se o físico cai, a performance vai cair também, né? Ela não é aquela jogadora que joga, tipo, penteando. Ela joga na força. Então, assim, ver o trabalho do Ale volta nisso, o trabalho do Ale nisso, e saber que eles têm essa paciência de entender que isso vai acontecer e que daqui a pouco ela ia voltar e voltar ao normal dela, e isso aconteceu, isso é muito interessante, porque se a maioria olha só no todo, no que está acontecendo agora e não vê o que aconteceu antes para chegar nesse momento. Então, assim, não só ela, usei o exemplo dela, mas na maioria das jogadoras de seleção acontece muito isso. E ter essa paciência e saber que o trabalho está sendo feito, acreditar que vai dar certo, acreditar que cara, o passo a passo vai acontecer, isso foi muito importante para o nosso grupo. Thaisa, grande final para vocês, que tenhamos um grande jogo em Recife e mais um reencontro, né? Bom ver Minas Gerais sempre protagonizando aí os grandes momentos, bom ver o Minas nos grandes momentos como esse. Parabéns. Obrigada, vamos embora. Força. Obrigado a Thaisa pela gentileza de sempre. Bora falar com a Kizzy também. Que temporada especial da Kizzy, hein? Oposta do Minas, entre as principais jogadoras do campeonato, uma grande referência, jogando todos os jogos do Minas esse ano, basicamente, né? Que bom falar com a Kizzy também. Vamos ouvi-la aqui no Todo Esporte. Kizzy, prazer falar contigo. Semana importante, né? A semana mais importante da temporada, porque por mais que vocês tenham jogado todas as finais até agora, essa é a final, né? O que você está esperando dessa decisão de Superliga? Primeiramente eu estou feliz de disputar mais uma final pelo Minas. Acho que o time se comprometeu, o time se ajudou, só a gente sabe por todas as coisas que nós passamos para chegar. E acho que a minha expectativa é no dia a dia, assim, a gente procura estudar bem o time, treinar de acordo com aquilo que o Nick passa pra gente, para no dia exercer isso da melhor forma possível. Que temporada especial sua, né? Você aparecendo como uma referência ofensiva do time durante todo o tempo. E é uma temporada que a gente sabe que para vocês que jogam muitas decisões é complicada, vocês fazem parte de seleção, chegam no clube. Acho que ninguém jogou tanto quanto o Minas e o Praia essa temporada. Como é que você está se sentindo para essa semana final? E queria que você falasse também, tecnicamente, de como você está chegando a esse momento, que eu acho que é uma temporada de uma afirmação muito grande para você. Eu estou feliz pela oportunidade que o Minas me deu, feliz por todas as meninas me abraçarem. Eu acho que todo o meu crescimento é devido a isso. Eu sempre tive aqui jogadoras que são inspirações não só para mim, mas para o mundo inteiro, então eu acho que isso tem me ajudado muito. Em relação ao físico, assim, eu acho que eu estou recuperando da dengue, né? Mas eu tive ajuda de profissionais muito bons, o Alexandre, nosso preparador físico, a Renata, que é minha nutricionista, então eles foram o doc daqui do Minas, né? O Dr. André, eles foram meus alicerces, assim, é quem eu tenho estou em contato o tempo todo para estar próximo do meu 100%.
A gente conversou mais cedo com a Leide, conversou com a Thaisa e assim, a gente vê que ele é um cara muito integrado ao grupo de vocês. A gente vê ele, assim, de fora como uma pessoa, tipo, muito importante pelo jeito que tá sempre junto, pelo jeito que é um atencioso, uma coisa assim. Queria que você falasse um pouco dessa relação de vocês, atletas, com ele. Como que começou isso, de onde sai essa confiança e o quão importante ele é para o grupo de vocês. Eu acredito que mais importante do que dar a ficha pra gente é fazer a gente entender e entender também o nosso lado. Então eu acho que o Ale é esse cara super parceiro, que todo mundo confia, de falar, Ale, hoje estou sentindo tal dor. Ale, então eu acho que isso ajuda muito no trabalho, ele é um cara que a gente pode confiar, que tem um trabalho excelente. Todas as meninas chegam muito bem fisicamente, então eu só tenho elogios a ele, amo ele de paixão, então eu sou suspeita a falar. Como é que é essa história de enfrentar o mesmo adversário toda hora? O Praia Clube e o Minas se cruzaram demais essa temporada e vão se enfrentar nesse principal momento. Não tiveram as duas melhores campanhas da primeira fase, mas chegam como os dois principais times da competição de novo. O que é bom, o que é ruim disso? O que fica de bagagem dos jogos passados? Eu acredito que vai ser um jogo de rivais, né? Assim, os nossos jogos sempre foram 3-2. Então, acho que pode se esperar um jogo muito equilibrado, muito difícil, mas que os dois times vão estar fazendo de tudo para sair com o melhor resultado. Que a sua temporada em específico a gente viu, assim, né, que demandou muito fisicamente de você. A gente viu no Sul-Americano, lá em Bauru, você jogou no sacrifício, assim, o atleta de alto nível, ele sempre tem algum tipo de dor, sempre alguma coisa. E a gente viu que você conseguiu se recuperar e conseguiu ser muito importante para o resto da temporada. Como que você lidou com esse momento, né, mais complicado da temporada e como que foi essa recuperação até agora? Eu acredito que lidar com as superações é sempre muito difícil no dia, mas depois você aprende de alguma forma que você consegue fazer aquilo que você sempre faz, mesmo num dia ruim. Então, eu peguei isso como um crescimento para mim. Acho que eu nunca tinha passado por essa situação e hoje eu já passei, então eu sei como lidar melhor com isso. Então, foi super importante para o meu crescimento individual e o crescimento da equipe também, que as meninas todas se juntaram, tipo, cara, vamos ter que ir assim. Então, acho que foi super importante para mim e para o time. E a questão da decisão em jogo único, né? Um perfil diferente, você joga um playoff em uma série e agora é um horário diferente também, jogando de manhã, muda muito a preparação? Muda, na verdade a gente tem que adaptar, né? Daí a gente acaba fazendo o treino da manhã e à tarde fazendo o que faria amanhã, né? Mas foi bom que tiveram esses dias aqui, tanto a gente quanto o outro time, né? Para essa adaptação, para chegar domingo da melhor forma possível. Grande jogo para vocês, boa viagem, que seja uma grande decisão em Recife. Obrigada, que seja um grande dia. Legal, alguns personagens do Minas. Vamos pro lado do Praia Clube. Técnico Paulo Coco concedeu entrevista coletiva lá em Uberlândia. O pessoal do Praia enviou esse conteúdo pra gente. E o Paulo analisa como chega o Praia Clube para essa decisão. Olha, a gente chega na melhor condição que a gente pode, né? É óbvio que muitos problemas físicos nos atrapalharam aí durante a nossa caminhada, mas por outro lado, um aspecto que pode se achar negativo de a quantidade de 3-2 que a gente fez de jogos longos, mas ele serviu muito como preparação, né? Todos esses jogos. O que a gente não conseguiu treinar, os jogos nos preparou para todas as situações, né? As dificuldades, as retomadas, ganhar 2 sets, perder. Foram 7 viradas que 5 nós conseguimos dar a virada, tomamos 2, né? Isso é um aprendizado muito grande, que o jogo não está ganho nunca, né? E a gente também não desistir nunca do jogo. Então, a gente vem trabalhando muito a fisioterapia com a Mariana, o Renato na preparação física, o Luiz tem ajudado com a gente com o MEC, que é um sistema de recuperação de fibras musculares mais rápidos, né? De cicatrização um pouco mais rápida. A gente tem que agradecer o André, o Bruno, que nos propiciaram isso. Tem ajudado muito, trouxe ele do Rio, já a 3ª semana seguida, para colocar as meninas em condições de jogo, né? E elas vêm melhorando, cada uma, algumas situações particulares, perdão, mas que elas vêm melhorando, né? E a gente tem aí 5 dias para esses ajustes finais, né? Esses detalhes, para poder estar na melhor condição que a gente possa. Paulo Coco também fala como é que é enfrentar o Minas, né? Adversário que, aliás, Minas e Praia se enfrentaram bastante, né, nessa temporada. Impressionante a quantidade de decisões. Paulo Coco fala sobre isso. O Minas, como todo grande rival, né, é a equipe que é a melhor e a pior para a gente jogar, né, porque existe um entendimento muito grande. Só nesse ano foram 6 jogos.
Foram 3 vitórias para cada lado, foram 4 decisões de título, 2 títulos para cada lado. E isso tem sido ao longo dos anos. A equipe que tem feito as últimas finais, né, das nossas 6 finais, 4 foram contra eles, essa é a 5ª, né? A primeira foi contra o time do Rio de Janeiro. Então é o time que nos coloca à prova, é o time que exige da gente. Existe algo a mais, aspecto mental, não só da final, mas como da rivalidade. Entender a rivalidade como um aspecto sadio do jogo, né? Com muito respeito pela história do Minas. É uma equipe que jogou todas as Superligas, para você ter uma ideia, um clube, né? Que jogou todas as Superligas. A gente tem 1/3 das Superligas, mas estamos ali brigando, né? Em todas as competições, ganhando, perdendo, e a gente tem a oportunidade de mais um grande embate contra eles, sempre decidido nos detalhes. Desses 6 jogos, foram 4 decididos no tie-break. Então a gente sabe o quanto é importante os detalhes num jogo como esse, né? A gente jogar o nosso melhor e está muito preparado para as situações que a gente criar. Vamos ouvir a Claudinha também, levantadora do Praia. A Claudinha sofreu um pouquinho fisicamente, né, nessa temporada. Não esteve no físico ideal nestes playoffs, sofrendo com incômodo no pé. Ela vai falar sobre isso aqui no Todo Esporte. Chegou a ficar fora de algumas partidas, foi no sacrifício para outras e é sempre uma referência do Praia Clube. Como é que ela está se sentindo fisicamente? Como é que ela chega para essa decisão? Vamos ouvir a Claudinha. Cara, eu venho cada dia melhor, graças a Deus. Realmente, assim, eu não questiono nada, sabe? Acredito que tudo que acontece é da forma que tem que ser. Então eu só acredito, eu aceito e vou buscar soluções, né? Isso que a gente fez desde o começo, que a gente ficou sabendo da minha lesão, e é isso. Mas fisicamente eu, graças a Deus, estou cada vez melhor. Fiquei feliz de ter começado o último jogo e conseguido suportar a partida, porque não é só fisicamente, também emocionalmente, e aquilo a gente não sabia ainda, a gente não tinha testado ainda como que eu ia me comportar realmente. Eu falo porque às vezes a carga do jogo poderia ser muita pro meu pé. Isso era um pensamento também meu, que eu não contei pra ninguém, mas eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada e Papai do Céu tava lá me abençoando, me protegendo, me blindando. Claudinha falando também como é que chega o Praia, né, pra esse momento. Como é que chega o Praia pra enfrentar o Minas? Bom, primeiro o time chega muito feliz, né? Que eu não preciso falar de tudo que nós passamos aí na temporada pro objetivo realmente que é estar aqui, né? E buscar realmente esse título. Então a gente chega realmente muito motivado, muito feliz, mas com o pezinho no chão também, né? Que a gente quer muito conquistar isso, e eu acredito que tantas coisas na temporada que nós passamos, até mesmo nós ficamos assim, nossa, será que a gente merece mesmo? Será que não? Mas, cara, a força que essa equipe mostrou durante a temporada inteira, que as pessoas não fazem ideia do que a gente passa ali mesmo. Então eu acredito muito que realmente agora, eu mesma falo muito de merecimento, sabe? E eu acredito que nós merecemos muito, sim. E é o que a gente já conversando ali no particular, já com cada uma, você vê assim que já tá no clima, sabe? Já tá no clima de estar leve, de treinar muito. Dessa semana já não preparado lá no final, não, já tá na preparação, sabe? Na continuidade, na verdade, né? Porque principalmente ali, essa fase agora de playoff, de final e tudo mais, já dá aquele algo a mais, né? Porque ainda mais os momentos que a gente veio passando ali. Então, cada vez que a gente entrava, a gente comentava que cada jogo era uma final. E era realmente, cada partida a gente encarava como uma final. E é mais uma agora e a última, né, da temporada. Então eu vejo a equipe bem motivada, assim, bem feliz realmente por essa conquista e essa construção, né? Vamos ouvir também outra referência do Praia, que é a Denísia. A Denísia Central, campeã olímpica, que vem fazendo playoffs de manual. Um desempenho absurdo, sobretudo no bloqueio, né? Tá jogando a Denísia, e aí ela tem o fator vibração também, né? Ela chama o time, chama o jogo pra ela. A Denísia fala sobre isso, justifica o bom desempenho até aqui nos bloqueios. Tem superado aí 10 pontos de bloqueio por jogo, um negócio absurdo. Vamos ouvir a Denísia. As meninas que têm feito tão bem o que o Paulinho vem treinando.
Então, o Paulinho também, que treina demais, bloqueio, fala comigo. Então, se você for perceber ali, quando a gente está no jogo, quando eu tô para entrar dentro de quadra, ele já pega o iPad, já mostra, olha, tantas bolas para a ponta, tantas bolas para o meio, para a saída, essa menina recebeu mais, então a prioridade nessa rede, eu vou sacar curto para você ir para o outro lado. Então, essa troca de informações me ajuda muito. Então, é o tempo inteiro a gente conversando, o tempo inteiro as meninas me ajudando também. Então, sem uma base também, a central não joga, então eu tenho que agradecer muito as meninas que fazem base, tanto pela saída quanto pela ponta. Ouvi a Denísia também projetando essa final mineira. O que ela espera dessa decisão? Então, foram os dois times que passaram mais dificuldades na Superliga. Tá aí novamente concretizando a famosa final pão de queijo, né? Pão de queijo. Então, eu acho que vai pegar fogo. Eu falo que vai ser além do que o voleibol. Vai ser garra, vai ser coração. Então, eu espero aí um grande show no domingo. Legal, aí a Denísia, personagem de praia em Minas. Aliás, a Denísia que é mineira, né, de Ibiá. Ela chegou a falar nessa entrevista coletiva que seria muito especial para ela ser campeã pela primeira vez jogando por um clube mineiro, né? Ela é aqui de Minas Gerais, seria um fato legal para ela também. E o Paulo Coco, por outro lado, é um cidadão de Recife, né? Ele nasceu em Olinda, mas é um cidadão lá honorário de Recife, e também para ele seria especial conquistar esse título. Bom, para todo mundo seria especial, né? E vai ser uma final muito especial. Praia e Minas, acompanhe pela Itatiaia. Domingo, a partir de 9h30 da manhã, estaremos no ginásio Geraldão, em Recife, para grande público e grande transmissão aqui da Itatiaia. Agradecendo a você que esteve conosco em mais um Todo Esporte. Siga participando. Você que está chegando aqui, deixa o like, deixa a curtida no YouTube, no @Itatiaia Esporte. Inscreva-se e acompanhe sempre. Quiser conferir as outras edições do Todo Esporte, vá à aba Playlists, procure lá a playlist do Todo Esporte. As edições que foram publicadas nesse canal estão lá. As demais você confere todas lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. Domingo estaremos de volta com o pós-jogo da decisão. Abraço, turma!